Colocou no seu? Tá? Espera, pode esperar. Ah, vem cá lá. Fica lá, mano. Tá bom? Aparece depois na internet. Pode fechar essa porta aí, ó, pra não dar barulho. Ah, não, me fala a hora, tá 10 horas certinho. Me fala a hora. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A paz do Senhor Jesus, toda a congregação, né? Ágape. Nós vamos hoje dar início ao estudo de Gálatas 6. Nós estamos meditando, né, no decorrer da semana em todo o nosso livro de Gálatas. E hoje nós vamos pedir para que o Espírito Santo ele venha falar em nossos corações através do capítulo 6 de Gálatas. Mas antes de nós iniciarmos a nossa leitura nessa manhã, eu quero convidar você que está nos ouvindo a fechar os seus olhos. Eu quero fazer uma oração. Essa oração nessa manhã é agradecendo ao Senhor por todas as mamães, né? Hoje é dia das mães, que o Senhor possa abençoar todas as mães da comunidade cristã Ágape, as irmãs, as mães, né, que estão nos ouvindo, que não é da nossa comunidade. Em especial essa oração, né, para nossa mamãe mais nova, que é a Jennifer. Já vi que ela está online, nos assistindo. Primeiro ano, dia das mães, né, com a princesinha aí, a Maria Alice. Que o Senhor possa abençoar todas nós. Nós sabemos, né, a dádiva que é nós podermos ser mãe. O Senhor nos dá a oportunidade, o privilégio de gerar vidas. Amém? Então que nessa manhã nós possamos pedir para que o Senhor nos cubra com a graça dele, pedir para que o Senhor nos ensina a que nós possamos criar nossos filhos, né, que eles possam crescer na graça, no conhecimento, que nós possamos ter sabedoria, porque hoje nós somos mães de profetas, nós somos mães de levitas, nós somos mães de pastores, né? As irmãs que têm os filhos menores ainda, amanhã serão os pastores da casa do Senhor, amanhã serão os homens bem-sucedidos da casa do Senhor. E aquelas mães, né, que já são mãe dos nossos pastores, aí a mãe do pastor Raul, a mãe do pastor Jefferson, que o Senhor possa abençoar todas as nossas vidas, amém? Então eu quero convidar você a orar nessa manhã. Essa oração
Que os irmãos orem para nós e que nós também possamos abençoar nossas vidas. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, eu oro ao Senhor, Deus. Eu quero te agradecer pelo privilégio de estar na tua presença. Eu quero agradecer ao Senhor, ao Pai amado, pelo privilégio de todas as manhãs nós podermos estar, Pai amado, no devocional com o Senhor. Todas as manhãs podemos acordar e ouvir a Tua voz, a oportunidade que o Senhor nos dá de Te servir, de Te exaltar, de Te engrandecer, Senhor. Enquanto muitos queriam estar em nosso lugar, muitos queriam fazer o que nós estamos fazendo, mas estão aprisionados pelo pecado, estão com o seu corpo livre, mas com as suas almas aprisionadas, ó Pai, e que nessa manhã, quando nós lermos a carta de Paulo ao Gálatas, nós vamos entender que a nossa salvação ela é pela graça do Senhor, que o Senhor já fez tudo por nós na cruz do Calvário. O importante é que nós venhamos entender todos os dias que o Senhor já pagou alto preço por nós e que nós temos apenas que aceitar o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário para nossas vidas. E nessa manhã eu quero orar ao Senhor, Pai, por cada mãe, por cada mulher, Jesus querido, que o Senhor deu o privilégio de gerar vidas, deu o privilégio de gerar, ó Pai amado, aleluias, filhos para o Teu reino. Nós sabemos que nossos filhos são heranças do Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor porque eu sou privilegiada, Pai amado, aleluia, de gerar 2 vidas, ó Pai. Quero colocar meus filhos em Tuas mãos, que são bênçãos, ó Pai amado, nas Suas mãos, ó Deus. Quero colocar todas as mães da comunidade cristã Ágape. Que o Senhor possa nos cobrir com a Tua sabedoria, que nós possamos, ó Pai amado, todos os dias ensinar nossos filhos no caminho que eles devem andar, ensinar nossos filhos o verdadeiro evangelho do Senhor e que nós venhamos ser exemplo todos os dias, que nós venhamos, ó Pai amado, ser exemplo para mães que virão, ó Deus. Quero colocar a Jennifer nas Tuas mãos, ó Pai, a Maria Alice, Senhor. Quero pedir ao Senhor que venha cobrir a Tua serva com sabedoria dos céus, ó Pai, sabedoria do Senhor, para que ela possa ensinar a Maria Alice o caminho que ela deve andar, Senhor. Abençoe nossas vidas por completo e que nessa manhã o Senhor possa falar poderosamente em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então quero convidar você agora a abrir sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 6. Nós vamos ler do 1 ao 18 e que nós vamos meditar versículo por versículo nessa manhã, amém? E que o Senhor ele possa falar em cada coração, possa falar em cada vida. Abre a Bíblia de vocês e vamos iniciar a leitura nessa manhã. Gálatas 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um do seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, também ceifará. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não vos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aquele que se deixa circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para gloriar da vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois,
Nem a circuncisão é alguma coisa, nem a circuncisão, mas o ser a nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre todo Israel de Deus. Quanto mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Amém. Irmãos, como eu falei no início, nós estudamos no decorrer da semana a carta de Paulo aos Gálatas. Essa carta é uma carta preciosa demais, onde Paulo vai ensinar para nós, desde o primeiro capítulo até aqui o capítulo 6, o verdadeiro evangelho. O que Paulo está fazendo aqui no livro de Gálatas é, sobretudo, combater uma religiosidade falsa que se veste ou se transveste do evangelho da graça. Muitas vezes, infelizmente, nós confiamos em religião. Nós confiamos em falsas religiões e nos esquecemos que nem sempre a religião ela é representante do evangelho de Cristo para nós. E é isso que estava acontecendo aqui na Galácia, isso estava acontecendo aqui em Gálatas, que Paulo vai abordar em todo o livro de Gálatas. Paulo estava pregando para os Gálatas e o pessoal, eles haviam sim entendido aquele evangelho que Paulo estava pregando, o genuíno evangelho, a mensagem da cruz que Paulo estava pregando. O pessoal da Galácia tinha entendido isso. Mas infelizmente, quando nós vamos discorrer o livro de Gálatas, nós vemos alguns judeus, convertidos ao evangelho, alguns judeus aparentemente que se converteu ao cristianismo, querendo trazer para o cristianismo algumas características da religião judaica. Infelizmente, esses judeus que se converteram ao Deus que Paulo pregava, ao evangelho que Paulo pregava, eles quiseram também trazer características judaicas para o meio do povo de Deus, porque eles diziam que se não fizesse isso, se não fizesse alguns ritos, o povo não conseguia alcançar a salvação. Mesmo havendo Cristo morrido na cruz do Calvário, eles queriam trazer para o meio do evangelho, para o meio do povo, alguns ritos para completar, digamos assim, completar a obra de Jesus na cruz. Eles entendiam que completando a obra de Jesus na cruz, através de méritos próprios, através de cumprimentos de rituais, através de cumprimentos da lei, assim que eles iam alcançar a salvação. E Paulo, em todo o livro de Gálatas, capítulo após capítulo, vem nos advertindo e mostrando que o evangelho, este é o evangelho da graça. E pela obra de Cristo é que somos salvos. E não por nós, não por méritos nossos, não por ritos nossos, não por força nossa, mas pela obra salvadora de Cristo na cruz do Calvário. E Paulo agora aqui no capítulo 6, ele está finalizando aqui essa carta. E normalmente em todas as cartas de Paulo, quando ele vai finalizar, Paulo ele traz algumas coisas, algumas características que ele julga mais importante destacar com base naquilo que estava acontecendo ali. Para que nós possamos entender mais claramente, o evangelho que Paulo estava falando, eu trouxe para nós aqui nessa introdução 3 tópicos do sistema da salvação que a religiosidade oferece. Então eu trouxe para nós hoje 3 tópicos que a religiosidade, o que os judeus convertidos estavam querendo fazer naquela época. Então 3 tópicos que essa salvação pela religiosidade oferece. Primeiro tópico, eu trouxe para nós essa manhã que os judeus convertidos, eles queriam fazer o povo entender o seguinte: crê em Jesus como Salvador. Crê em Jesus como Salvador. Até aí tudo certo, não é verdade? Todos nós cremos em Jesus como Salvador. Tá certo, beleza. A segunda, como consequência de eu crer em Jesus como Salvador, obedecer. Até aí podemos dizer assim, mas tá certo, Crer no Senhor como Salvador e como consequência, obedecer.
Segundo tópico. O terceiro resultado é a salvação. Crer no Senhor como Salvador, obedecer, e o resultado é a salvação. Se nós formos olhar na religiosidade, a religiosidade prega um conceito que é verdadeiro. Eles pregam que é necessário crer em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Você não vai ver nenhuma religião cristã. Não vamos conseguir ver nenhuma religião cristã que vai pregar o outro caminho sem ser Jesus. Não vamos ver outra religião cristã que vai pregar outro caminho diferente disso. O problema aqui da salvação pela religiosidade é que ensina que junto com isso, de crer no Senhor como Salvador, obedecer ao Senhor e ter a salvação, é que junto nós precisamos cumprir alguns requisitos além daquilo que Jesus já fez por nós na cruz do Calvário. Era isso que os judeus, religiosos, judeus que se converteram ao cristianismo, estavam fazendo naquela época. Eles ensinavam que era necessário crer no Senhor como Salvador, obedecer, que teríamos a salvação, mas além do sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós, era necessário que o povo cumprisse alguns requisitos, que alguns ritos judaicos, que alguns costumes judaicos iriam acrescentar para a salvação além do sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário. No caso lá dos judeus, no contexto aqui de Gálatas, era o seguinte, exemplo, eles precisavam circuncidar, eles não podiam comer carne de porco, eles não podiam se assentar junto com os gentios impuros, eles não podiam fazer uma série de coisas, porque senão eles estavam descumprindo a lei e fazendo assim, eles podiam perder a salvação. Infelizmente, nós vemos nos dias de hoje que nós temos aí tantos meios que vai nos ajudar a estudar que Jesus, o único caminho que nos leva à nossa salvação é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Só que hoje, não diferente dos judeus convertidos, infelizmente nós vemos algumas pessoas que anulam ou querem acrescentar algo ao sacrifício de Cristo com alguns ritos, algumas religiosidades. Por exemplo, eu tenho que usar roupa assim, a roupa assada, eu não posso fazer isso no meu cabelo, eu não posso conversar com alguma pessoa, eu posso usar só talvez algum tipo de cor de roupa eu não posso usar, ou eu tenho que guardar algum dia da semana. Isso são alguns ritos que a pessoa pensa que vai ajudar acrescentando para alcançar a salvação. Esse é o sistema com base na religião. Eu creio em Jesus, conceito correto. Mas onde tem essa inversão? Eu creio em Jesus, não está correto? Está correto. Mas a inversão aí é o seguinte, eu creio em Jesus, mas eu preciso completar a obra com qualquer outro tipo de regra ou obediência para que eu tenha no resultado a minha salvação. Essa que é a inversão. Crer em Jesus, mas ter que completar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu tenho que ter alguns rituais, eu tenho que cumprir algumas regras, alguns ritos, para que eu possa alcançar a salvação. É isso que estava acontecendo, infelizmente, ali na Galácia. Agora nós vamos ver o sistema de salvação pelo Evangelho. O sistema de salvação que Paulo pregava, o sistema de salvação que Paulo queria enxertar, fazer o povo de Gálatas entender. Era o seguinte: crer em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Beleza. Eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aí Paulo fazia o povo entender o seguinte: creia no Senhor como seu único e suficiente Salvador. Acabou. Pastora, mas está muito fácil, não está não? É fácil. Se nós cremos no Senhor como nosso único e suficiente Salvador, a consequência de eu crer em Jesus e confessar com a minha boca, crer no meu coração que Ele é meu único e suficiente Salvador, a consequência será a minha salvação. É isso que Paulo queria fazer o povo de Gálatas entender. A salvação pelo sistema, o sistema de salvação pelo Evangelho.
O Evangelho de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Crer em Jesus como o único, suficiente Salvador e consequência disso seria a salvação. Eu creio no Senhor Jesus como meu único, suficiente Salvador. Então, qual a consequência natural disso? A consequência natural é que eu sou salvo. Eu não tenho que completar o sacrifício dele na cruz do Calvário. Porque tudo que ele tinha que fazer por mim, ou tudo que eu precisava para que eu fosse salva, para tudo que a humanidade, que nós hoje precisávamos para sermos salvos, ele já fez por nós. Então, apenas eu crer. Qual o resultado de que eu creio? O resultado de que eu creio é que eu obedeço. Lá na religiosidade, a consequência de crer é obedecer. Aqui o resultado de nós crermos é que nós obedecemos. Então, qual que é a diferença? Eu creio que ele é meu Salvador. O resultado, eu sou salvo, eu sou uma nova criatura. E o resultado disso é o resultado natural. Agora, eu sigo o meu Criador. Eu sigo ele por obediência. Eu sigo o meu Criador, meu Libertador, aquele que fez tudo para mim na cruz do Calvário, sem precisar de nenhum complemento. É a salvação. Então eu obedeço ele, eu obedeço porque eu sou grata a ele. É isso que Paulo estava querendo explicar para o povo de Gálatas naquela época. Mas eu não obedeço Jesus. Vamos dar um exemplo para que todos nós possamos entender. Eu não obedeço Jesus como um menino, por exemplo, que chega lá no final do ano e escreve uma cartinha lá para Papai Noel. Por exemplo, Papai Noel, esse ano obedeci papai, obedeci mamãe, eu tirei nota boa na escola, passei de ano, tirei só A na escola, não fiz bagunça, fui obediente e agora eu quero a bicicleta. Não é assim. Não é assim que Paulo nos ensinava e nos ensina a crer e obedecer ao nosso Salvador Jesus Cristo. A obediência que Paulo vai nos ensinar, através da salvação, obedeço a ele, e a consequência dessa obediência, a nossa obediência é uma expressão daquilo que eu entendo que foi encharcado no meu coração. Eu obedeço com amor tão maravilhoso porque o Senhor já encharcou no meu coração que eu sou salva. O Senhor já enxertou no meu coração que eu sou salva. Jesus veio, ele morreu na cruz, ele pagou minhas e a sua dívida e agora ele é meu mestre. E como um bom discípulo do mestre, eu vou seguir, eu vou obedecer a ele em tudo aquilo que ele fez por mim. Mas quando nós falamos aqui, eu vou obedecer ao Senhor por tudo que ele fez por mim. Se no decorrer do caminho eu tiver algum deslize, se no decorrer do caminho eu não conseguir obedecer em tudo, porque nós não vamos nunca conseguir obedecer o Senhor em tudo, eu perco a minha salvação? Se eu não conseguir obedecer ao Senhor todos os dias, eu perco a minha salvação? Não. Eu não perco a minha salvação, porque é Cristo que me salva. É Cristo que me salva. Então, quando eu entendo que o Evangelho da cruz, ele me salva, eu obedeço, e se algum dia eu tiver algum deslize, eu vou ter livre acesso ao Pai de reconciliação a Ele todos os dias, todas as horas que eu precisar, sem precisar de ritual, sem precisar com minhas próprias forças, apenas chegando a Ele, mostrando para Ele que no decorrer do caminho eu posso ser falha, eu posso ser fraca, mas Ele já pagou lá meus pecados na cruz do Calvário por mim. A diferença do sistema religioso é que eu me salvo. O sistema religioso é que o homem se salva por si só. E a diferença do sistema da salvação pelo Evangelho é que eu sou salva pela graça de Cristo. Eu sou salva independente daquilo que eu não preciso fazer nada pela minha salvação. Eu sou salva porque a obra foi feita única e exclusivamente por Jesus Cristo. Esse é o mistério da carta de Paulo às Gálatas. É isso que Paulo quer explicar em toda a carta de Gálatas. Que não é necessário eu ir com minhas próprias forças, não é necessário eu ajudar Jesus para que eu venha ser salva, não é necessário que eu venha cumprir ritos para que eu venha ser salva, não é necessário que eu venha
cumprir aquilo que minha mente vai me levar, ou aquilo que eu acho que eu tenho que, digamos assim, ajudar no sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, não. Eu sou salva pela graça salvadora de Jesus Cristo, pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário fez por mim. Esse é o contexto da carta de Gálatas. Esse é o mistério. Isso é que Gálatas, isso é que Paulo quis ensinar do 1 ao 6 para os Gálatas naquela época. Então, tendo em mente isto, nós vamos abordar agora o texto de Paulo aos Gálatas. Lembrando que agora eu sou dependente totalmente da obra de Cristo. Eu entendi agora que a minha atitude de obediência a Ele é uma expressão de gratidão. Eu obedeço ao Senhor porque eu sou grata ao Senhor. Eu não obedeço ao Senhor porque eu quero ganhar alguma coisa em troca do Senhor. Ah, Senhor, eu estou te obedecendo porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero minha salvação. Não, eu obedeço porque eu já sou salva. Então agora eu obedeço porque eu sou grata pela minha salvação. Amém? Nós vamos ler agora o capítulo 6, no versículo 1 novamente. Vamos lá. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, alguma Bíblia de vocês está escrito em algum pecado, vós que sois espirituais. Aqui quando Paulo fala, vós que sois espirituais, Paulo está dizendo assim, olha, vós que se julgam mais maduros, vós que tens uma caminhada a mais com o Senhor, vós que já tens, né, uma intimidade a mais com o Senhor, corrige-o com brandura e com mansidão. Então Paulo vai nos ensinar aqui, nós que somos mais maduros, nós que temos uma experiência com o Senhor, nós que já entendemos que a graça salvadora do Senhor nos alcançou, se nós algum dia surpreendermos algum irmão em alguma falta, em algum pecado, que nós possamos corrigir esse irmão com brandura, corrigir esse irmão com mansidão. Nós vamos ver aqui, a partir do versículo 1, nós vamos começar a dizer de 4 características para lidar com aquele irmão que está em pecado, ou com aquele irmão que foi pego em alguma falha. Nós que já somos espirituais, nós já somos maduros, Paulo vai nos dar aqui características para que nós possamos lidar com esses irmãos. E vamos fazer uma análise de nós mesmos, se no decorrer dos nossos dias, nós estamos fazendo isso com o nosso irmão. Eu falei com o pastor Raul ontem, eu falei, pastor Raul, eu estou estudando aqui Gálatas 6 e eu li um pouco mais no meu serviço. Eu falei, pastor, está me confrontando. Então, assim, será que eu vou conseguir mesmo passar para os irmãos aquilo que Deus passou para mim? Porque no decorrer que eu comecei a estudar, eu pensei, eu faço isso? Será que quando eu pego o meu irmão, ou quando eu deparo com o meu irmão na fé, em alguma falha, em algum pecado, eu ergo meu irmão com mansidão? Eu ajudo meu irmão com mansidão? Como Paulo está ensinando aqui? Porque eu me julgo já madura na fé. Eu já tenho uma caminhada com o Senhor. Aí quando eu pego aquele irmãozinho que talvez está começando agora, ou aquele irmão que já tem anos de caminhada, mas não amadureceu a sua fé ainda, porque a fé madura com o Senhor não são anos e anos de caminhada, não. É intimidade com o Senhor, é proximidade com o Senhor. Talvez o irmão que converteu 1 ano, 2 anos atrás, tem mais intimidade com o Senhor do que o irmão que está há 20 anos no Evangelho. Aí eu falei com o pastor Raul, estou sendo confrontada. Será que eu, no decorrer da minha caminhada, eu chego no meu irmão com mansidão? Eu ergo a minha mão para levantar o meu irmão? Ou eu penso assim, esse irmão não quer nada não, já está na beirada do abismo, eu vou acabar de empurrar ele com minhas palavras, com minhas atitudes, ou deixando para lá, pensando que para esse irmão não tem jeito, que ele quer estar no pecado mesmo, que ele quer estar caído mesmo. Então Paulo vai nos ensinar aqui, primeira regra. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais. Primeira regra. Vá devagar, vá com mansidão, vai com calma, vai com tranquilidade. Eu entendo que Paulo quer nos dizer assim, podia ser eu lá no lugar desse irmão, eu queria que alguém me empurrasse? Eu queria que alguém estendesse a mão para mim? Ou eu queria que alguém me julgasse? Então Paulo ensina para nós hoje, Igreja de Cristo, que se nós vermos algum irmão que está em falha, que está em pecado, chega nesse irmão devagar, vai nesse irmão com mansidão, vai nesse irmão com calma, vai nesse irmão com tranquilidade, que nós possamos hoje fazer uma análise. Eu tenho feito isso?
Ou como que eu tenho chegado naquele meu irmão que está caído, ou que está fraco, ou que está em pecado? Aí Paulo continue: porém, guarda-te para que também não sejas tentado. Olha a preocupação de Paulo com o irmão que está caído, com o irmão que está em pecado e com o irmão que vai ajudar. E com nós que vamos ajudar o irmão que está caído. Não é porque eu já sou uma pessoa madura, espiritualmente falando, que eu não posso ser tentada pelo talvez o pecado do meu irmão. Paulo fala assim: porém, cuide-se para que também não seja tentado. O que Paulo quer nos explicar aqui, igreja de Deus, igreja do Senhor? Às vezes também nós vamos com tanta mansidão para lidar com o pecado do nosso irmão, que ao invés de ajudarmos esse irmão a voltar para o caminho certo, a voltar para o caminho de Cristo, esse irmão consegue nos convencer que ele que está certo. Esse irmão consegue nos convencer que não tem jeito. Aí nós vou dar um exemplo. O irmão talvez gostava da balada, ou da cervejinha, ou gostava de alguma coisa assim que não agrada a Deus, e o irmão vai lá e fala assim: ah, mas eu não consigo não. Aí eu vou lá: não, mas eu vou então na festinha com você hoje, e vou te mostrar que dá para servir a Deus fazendo isso. Aí talvez eu vou lá hoje e não acontece nada comigo não. Mas semana que vem eu pego, em vez de ajudar o irmão a ir para a igreja, eu vou lá e saio com o irmão de novo. Até que isso aí vai enfraquecendo. Até que isso aí, em vez de eu converter o irmão, trazer para o caminho do Senhor, esse irmão acaba me convertendo ao pecado dele. Então a preocupação de Paulo era o seguinte: cuide do pecado do seu irmão com mansidão, com brandura, com calma, com tranquilidade. Mas também se guarde, se cuide, seja espiritualmente coberto, esteja revestido das armaduras do Senhor, para que esse irmão não te conduza para lá, para que esse irmão não te conduza para o pecado. Era essa a preocupação de Paulo. Tanto com o irmão que vai ser ajudado, quanto com nós que vamos ajudar aquele irmão que está caído. Amém? Então vamos para o versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar os fardos ou levar as cargas uns dos outros. O que eu entendo é o seguinte, nesse capítulo, nesse versículo: nós não conseguimos chegar até Cristo sozinho. Levai os fardos uns dos outros. Nós não conseguimos chegar até Cristo sozinho. Foi isso que Paulo está nos ensinando aqui no versículo 2. Nós não conseguimos chegar a Cristo sozinho. O Espírito de Deus, ele vai sempre colocar em nossas vidas, em nossa caminhada, pessoa para caminhar conosco. Ele sempre vai colocar pessoas em determinado momento para estar conosco na caminhada. Quem dentre nós nunca já esteve em casa sem falar: Senhor, usa alguém para falar comigo, Senhor, fala comigo, e ali Deus, até na sua misericórdia, usa alguém para ir na sua casa, usa alguém para te ligar, usa alguém para mandar uma mensagem de WhatsApp para você. Já aconteceu comigo. Deus está precisando da palavra e o Senhor usa alguém para mandar uma mensagem, usa um hino para tocar e nós sermos constrangidos pelo amor do Senhor de estar nos cuidando de nós. Então Paulo vai ensinar para nós aqui que no decorrer da caminhada nós vamos sempre precisar de alguém para nos levantar. No decorrer da caminhada vamos sempre precisar de alguém para nos empurrar. Sempre precisar de alguém para carregar junto, para estar conosco junto. Sempre no decorrer da caminhada. Nós nunca somos suficientes de falar assim: eu não preciso de ninguém. Paulo vai nos ensinar o seguinte: levai os fardos uns dos outros. Ninguém é autossuficiente. No decorrer da caminhada, o Espírito Santo vai cuidar tanto de nós que ele vai ver que nós estamos quase caindo, que estamos quase desistindo, que ele vai levantar alguém para ir lá e nos levantar. Que ele vai levantar alguém para ir lá e nos carregar nos ombros. Ele vai levantar alguém para ir lá em nossa casa, nos dar a palavra de ânimo. É isso que Paulo está falando conosco. E eu, como cristão, eu preciso entender que no decorrer da caminhada, o Senhor sempre vai levantar alguém para caminhar comigo, para me carregar, para me empurrar, para me impulsionar a seguir em frente. Mas também eu tenho que entender que no decorrer da caminhada, eu preciso e devo fazer isso. Eu preciso no decorrer da caminhada de alguém para me ajudar, para alguém para me levantar, para alguém para me dar a mão, para alguém para caminhar comigo rumo à salvação. Mas que eu também tenho que fazer isso quando eu vejo que algum irmão está precisando.
Porque muitas das vezes é fácil eu querer que alguém me ajude, mas eu ver meu irmão lá caindo, precisando, fraquinho, e não falar, irmão, vem cá, eu vou orar com você. Irmão, vem cá, eu vou fazer um propósito com você. Então, Paulo nos ensina aqui, levai as cargas uns dos outros. Assim como você vai precisar no decorrer da caminhada que alguém te ajude, ajude o irmão também. Ajude aquele irmão que você vê que chega lá na igreja, que outrora era risonho, que chegava, abraçava, dava paz do Senhor, mas que hoje está chegando lá e está sentando no seu cantinho moado porque está acontecendo alguma coisa. Então o Senhor ele vai nos levantar para que nós possamos ter sensibilidade no Espírito Santo, para que nós possamos ajudar, carregar e também empurrar, impulsionar e carregar este irmão que está precisando de nós. É isso que Paulo está nos dizendo. Aí muitas das vezes nós pensamos assim, até falamos, né? Não, pastor, vamos lá colocar o pastor Jefferson, o pastor Raul. Tem irmão ali que está precisando de ajuda, tem irmão ali que está fraquinho, tem irmão ali que está indo pouco na igreja. Aí o pastor pode até pensar assim, amém, irmão? Então vai lá, carrega ele, vai lá, ajuda ele. Só que muitas das vezes nós pensamos assim, ah não, você é trabalho com o pastor, eu não sei não, eu não consigo carregar não. Só que o pastor também não consegue carregar ninguém sozinho. O pastor não consegue carregar a igreja sozinho. Imagina a igreja com 100 membros, com 100 pessoas na igreja para ser cuidada. E imagina um só homem carregando 100 pessoas. É impossível. Então nós temos que entender nessa manhã que o Senhor nos deu a responsabilidade de nós todos carregarmos os fardos uns dos outros. Que nós todos devemos carregar o fardo um dos outros. A ideia de carregar o fardo aqui, Paulo quer nos dizer que eu me coloco nas minhas próprias costas o fardo do meu irmão. Quando eu coloco nas minhas próprias costas o fardo do meu irmão, eu vou entender o que está acontecendo com ele. E isso não é só trabalho do pastor. Isso é trabalho de todo aquele que Deus levantou e está nos ensinando que nós somos chamados para ajudar um ao outro. Nós somos instrumentos do Senhor para carregar os fardos uns dos outros. Amém? Então essas são as características. Restaurar nosso irmão com mansidão, cuidar do nosso irmão, levar o fardo para assim estar cumprindo a lei. A quarta característica está lá no versículo 3. Vamos para o versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Restaurar ele com mansidão, cuidar do nosso irmão, levar o fardo do outro. E no versículo 3, Paulo vai nos ensinar a humildade. Paulo vai nos ensinar a humildade. Aí eu posso falar assim, ah, pastor, esse pecado não é para mim não. Engano nosso. Todos nós somos pecadores. E nós temos que cuidar para que no decorrer da caminhada nós não pensarmos que nós somos melhor que o nosso irmão. Não pensarmos que somos maior que o nosso irmão. Paulo vai nos ensinar aqui a humildade. Paulo vai orientar a igreja dessa forma. Porque ali eles estavam brigando entre eles sobre o cumprimento da lei e sobre o pecado. Paulo quer dizer assim para o povo da Galácia naquela época. Todos são iguais. Ninguém é maior que ninguém e ninguém é melhor que ninguém. Muito pelo contrário, todos dependem da obra salvadora de Jesus Cristo. Por isso, trate um ao outro com brandura, com mansidão, com amor e com humildade. Trate o outro de forma que você quer restaurá-lo. Não eu olhar para o meu irmão e pensar assim, ah, esse irmão não está querendo nada não, como eu falei no início. Muito pelo contrário. Paulo estava ensinando, trate com humildade, seja humilde. Trate o irmão da forma que ele vai sentir que você quer restaurá-lo, que você quer caminhar com ele novamente, que você quer trazer ele para junto de você novamente, para junto do caminho que ele saiu novamente. E cuidando do seu coração para não ser tentado. Trate o outro levando o fardo dele e deixando o outro levar o seu. Isso é humildade. É quando eu olho para o irmão que caiu, ou quando eu olho para o irmão que está caído e não me acho maior ou melhor que aquele irmão. Eu vou ter humildade suficiente de chegar naquele irmão e falar, irmão, vem cá. Eu estou estendendo a mão para você, porque um dia desse eu estava aí também. Porque eu entendo que isso é natural do homem cair, mas que o Senhor me colocou como instrumento
para que eu possa te levantar. É isso que Paulo está nos ensinando. Se alguém acha que é maior ou melhor que o outro, é necessário que nós possamos nessa manhã então acordar e entender que nós somos dependentes única e exclusivamente de Cristo. Nós não somos autossuficientes nem melhor que ninguém. Nós somos todos dependentes unicamente da graça salvadora de Jesus Cristo. No capítulo 6, no versículo 4, Paulo vai nos dizer assim, olha: mas prove cada um do seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Quando nós vamos ler esse versículo 6, mas prove cada um do seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Irmãos, isso aqui é até mesmo uma ironia de Paulo. A gente pensa assim, Paulo quer dizer para nós assim, olha, se você quer ser orgulhoso, se você quer ser orgulhosa, olha no espelho. Nós estamos agora 8 e pouca da manhã. Então não vamos falar de hoje não. Paulo quer falar assim, ó, se você quer gloriar de alguma coisa, glorie então da sua obra. Aí Paulo vai ser aqui um pouco irônico com a gente nesse versículo. Vamos colocar o exemplo para que possamos entender. Queremos gloriar de alguma coisa? Glorie então, né, de nossas obras. Como é que é? Prova do seu labor e então terá motivo para gloriar-se unicamente em si e não nos outros. Se achamos que tem alguma coisa boa em nós, que nós possamos pegar um papel nessa manhã e fazer uma listinha de coisas boas que eu fiz ontem. Não precisa ser uma lista grande, não. Vamos entender aqui uma listinha de 10 coisas boas que eu fiz no decorrer do dia ontem. Eu quero me gloriar, que eu venha me gloriar de mim mesmo, não dos outros. Será que eu consigo pegar um papel e fazer uma lista de coisas boas que eu fiz, que eu sempre faço por mérito meu mesmo? Aí Paulo vai falar assim conosco, né, parafraseando para os dias de hoje. Agora pega esse mesmo papel, talvez não conseguimos chegar nem em 5 coisas boas que nós fazemos no decorrer do dia de ontem, e coloca lá então 100 coisas más que nós fazemos no decorrer do dia. Nós vamos ir listando e ver que nós podemos até mesmo passar de 100 coisas. Paulo está sendo aqui irônico, ele está dizendo, se você quer se orgulhar, olhe para dentro de si mesmo e comece a perceber quem você é. Quem nós somos. Assim, então, nós vamos verificar que se nós formos olhar, em nós não existe coisa boa se não vir do alto, se não vir do Senhor alguma coisa para nossas vidas. Mas se que nós queremos orgulhar de nós, beleza. Orgulhe cada um de você mesmo e não dos outros. Paulo nos ensina aqui a restaurar o irmão caído e trazê-lo à condição anterior. Não me gloriar em cima daquilo que o irmão está fazendo, mas olhar para nós mesmos, lhe estender nossa mão e trazer o irmão para a condição anterior, para a condição de servo, para ele caminhar junto conosco como a condição que ele estava no início. Muitas vezes, como eu disse antes, né, estamos vendo irmão no abismo. Aí eu quero falar assim, eu quero mostrar para o irmão do meu lado, eu quero mostrar para o pastor que eu sempre estava ali do lado dele, que eu sempre estava ali na igreja, que eu não caio, que o irmãozinho sempre cai e empurra mais irmão para o abismo. Esse é o sistema da salvação religiosa, é me sentir superior. É olhar para mim e achar que tem muitas coisas boas em mim. Mas quando nós estamos olhando para a salvação, para a cruz de Cristo, Paulo vai nos dizer aqui no versículo 4, olhe para dentro de si mesmo e vê se tem alguma coisa boa em você. Se tiver alguma coisa boa em você, beleza. Então glorie-se em você mesmo, única e exclusivamente em você, não no outro. Amém? No sistema da salvação, Paulo ele vai nos ensinar o seguinte: quando eu vejo o irmão caído, em vez de eu me gloriar em cima do irmão caído, eu vou chegar nele e falar assim, ô irmão, deixa eu te ajudar. Ô irmã, deixa eu te ajudar. Porque ano passado, semana passada, eu estava nessa condição aí. Deixa eu te ajudar. Eu estou entendendo que essa é uma condição natural para mim e para você. Eu estou de pé hoje, mas vou cuidar para que eu não possa cair. Então, essa é a condição que Paulo vai nos ensinar.
Aleluias. Vamos clamar, irmãos, o nome de Jesus Cristo todos os dias e pedir, né, que o Espírito Santo, ele encharque o nosso coração com alegria de novo, com a alegria de servir ao Senhor. Talvez muitas vezes falando assim, eu perdi aquela alegria de servir ao Senhor, eu perdi aquela alegria, aquele fervor, mas que nessa manhã, lendo a carta de Paulo ao Gálatas, no capítulo 6, nós possamos clamar ao Espírito Santo, que ele encharque de novo o nosso coração com aquele fervor de servir ao Senhor, com aquele fervor que nós tínhamos quando nós começamos a caminhada com o Senhor. E muitas das vezes, meus irmãos, falando disso, no decorrer da caminhada, falando de irmão para nos estender a mão, estender a mão para o próximo, eu estava meditando aqui, né, que muitas vezes eu já orei assim, eu já preguei assim, eu já falei assim, de falar, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar àquele amor que eu tinha no início. E quando eu falei com o pastor Raul ontem, eu falei, pastor Raul, eu fui constrangida pelo Senhor, lendo essa carta de Gálatas, no capítulo 6, porque, irmãos, eu estava pensando o seguinte, entre o amor de Jesus, em servir a Deus, e falando de amor mesmo, com o nosso filho, com o nosso cônjuge, com o nosso familiar. E quando nós falamos com o Senhor, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu imaginei, no momento que eu estava lendo essa carta, e que eu estava aqui montando o meu esboço, eu imaginei o seguinte, como que Jesus se sente, como que Deus se sente quando nós falamos com Ele, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Aí imagina, nós chegando para o nosso esposo e falar com ele assim, eu quero voltar ao primeiro amor, eu sou casada já há 20 anos. Você imagina eu chegar para o meu esposo, para o Moisés, e falar com o Moisés assim, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar àquele primeiro entusiasmo, eu quero voltar aquele tempo que eu queria começar a namorar com você, porque aquilo que era amor, aquilo que era paixão. Aí você imagina o seu esposo chegando e falando assim, você não me ama mais não? Quando nós falamos com o Senhor, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, a gente está falando com o Senhor, Senhor, eu não te amo mais com aquele entusiasmo que eu amava no começo, com aquela paixão, com aquele fervor que eu amava no começo. Mas aí nós vamos falar assim, porque no decorrer da luta, da caminhada, eu olhei para o irmão, eu olhei para a igreja, eu olhei para a circunstância, eu olhei para a luta e foi esfriando e foi acabando. Aí que vem, é porque nós não olhamos para a cruz de Cristo. Nós olhamos para o irmão, nós olhamos para o pastor, nós olhamos para a igreja, nós olhamos para a falha do meu outro irmão, nós olhamos para a minha dificuldade, nós olhamos para a circunstância e esquecemos para a cruz de Cristo. E esquecemos de olhar para o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por nós. E que nós possamos manter firme, manter viva esse amor que nós tínhamos desde o primeiro dia, que nós levantamos as mãos para o Senhor, reconhecendo que o sacrifício dele na cruz do Calvário é que nos salva. Esse amor ele tem que estar fervendo em nosso coração todos os dias. Muito pelo contrário, ele não pode diminuir, ele tem que aumentar, né? Eu sei que eu estou falando com irmãos aqui que tem muito tempo de casados. Outro dia eu falei com meu esposo assim, você é a pessoa que eu mais amo no mundo. Já passamos por luta, por dificuldade, já passou por dia talvez que quis chutar o balde, já. Mas acontece que a dificuldade não fez diminuir, muito pelo contrário, a gente lutou, nós quisemos juntos e só fez aumentar. Então, porque muitas das vezes deixamos que a dificuldade faça diminuir nosso amor, nossa paixão por Jesus Cristo, deixar a dificuldade fazer-nos perder a alegria da salvação, fazer perder o sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. Se nós lutamos pelo nosso amor aqui na terra, pelo nosso casamento aqui na terra, que nós possamos lutar todos os dias também pelo sacrifício que o Senhor fez por nós, porque nosso alvo é Cristo, nosso alvo é salvação. Então Paulo vai nos ensinar que não depende de nós, que depende de nós olhar para o nosso irmão caído, para estender a mão para ele, mas que aquilo também que alguém fizer para nós não venha esfriar o amor do Senhor no nosso coração, pelas nossas vidas, e nem esfriar o amor que nós temos pelo Senhor Jesus. Amém? Que nós possamos todos os dias entender que nós somos instrumentos do Senhor para levantar aquele que está ao nosso redor. Que o Senhor ele nos chamou para reerguer pessoas, para restaurar a pessoa. Que
que o Senhor nos chamou, meus amados irmãos, comunidade cristã Ágape, para que nós possamos ser suporte um dos outros, para que nós possamos olhar para o nosso irmão e ser alicerce para o nosso irmão, que nós possamos todos os dias falar: Espírito Santo, enxerte em mim a alegria da salvação, renova em mim a alegria da salvação, não deixe que dificuldade, que luta venha esfriar o amor, a paixão que eu tenho pelo Senhor e pela alegria da minha salvação, que nós possamos fazer todos os dias essa nossa oração no Senhor. Capítulo 6, versículo 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. O versículo 4, ele vem a falar assim, olha, levemos os fardos pesados uns dos outros. No versículo 5 vai falar assim, pois cada um leve a sua própria carga, ou leve o seu próprio fardo. Como podemos relacionar o versículo 2 e o versículo 5? Eu devo levar a minha própria carga ou eu devo ajudar a levar a carga do meu irmão? Como nós possamos relacionar? Qual que é a diferença que Paulo vai nos dizer no versículo 2? Levai o fardo do outro. E no versículo 5, cada um leva o seu próprio fardo, carrega a sua própria carga. Há controvérsia? Não. O que faz a grande diferença aqui é que o assunto tratado no versículo 2 é diferente com o assunto tratado no versículo 5. Paulo vai nos falar no versículo 2 de fraqueza, de dificuldades daquele irmão que está falhando, daquele irmão que está caído, daquele irmão que está caído. Então, devemos levar os fardos desse irmão que está fraco, que está caído, que está desanimado, que está pecando. Que nós devemos levar o fardo sendo compreensivo, estendendo a mão, ajudando, orando com ele regularmente. E já no versículo 5, Paulo, o sentido é diferente. Paulo aqui ensina que nenhum de nós temos que nos orgulhar, nenhum de nós deve orgulhar-se de si mesmo. Cada um deve examinar seus próprios atos, cada um deve cuidar da sua própria vida e ter responsabilidade de si mesmo. Então, no versículo 2, Paulo vai falar, ajuda o irmão caído. No versículo 5, cada um carrega as cargas, o seu próprio fardo. Cada um cuida da sua própria vida. Cada um cuida para que não caia. Cada um examine a si mesmo. Se tem uma coisa de gloriar, que glorie nas suas próprias obras, não nas dos outros. Então, cada qual cuida da sua vida, cada qual cuida da sua caminhada com Cristo. Então, aqui o contexto aqui é diferente. Devemos ajudar o irmão quando precisar e devemos também, cada um de nós, cuidar da nossa intimidade com Deus, nossa caminhada com Deus, nosso relacionamento com Deus. Então, é por isso que esses dois versículos não é controverso. Ele está no contexto diferente. Capítulo 6, versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Paulo quer dizer que aquele que recebe bênçãos espirituais, aquele que foi ensinado espiritualmente, também deve abençoar a vida dos outros, ensinando esse irmão espiritualmente. Capítulo 7, versículo 7, perdão. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, também ele ceifará. Paulo ele quer nos dizer o seguinte, que ele está falando aqui para os religiosos, né? Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, também ceifará. Porque os religiosos, eles falavam o seguinte, eu tenho, eu posso, sou isso, aquilo. Então Paulo está ensinando que não é com as próprias forças. Vou correr aqui um pouquinho, viu, irmãos? Que eu acho que eu já passei um pouquinho o tempo. No capítulo 6, versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Paulo está falando aqui da excelente semeadura. Você deve observar bem o que está fazendo como cristão legítimo. Deve pensar no mínimo a médio prazo. De preferência também a longo prazo. Por quê? Porque quando somos egoístas e carnais, nós queremos imaginar um retorno imediato. Paulo ele diz o seguinte, você deve dar o melhor de si, semear mais cedo ou mais... o melhor de si, semear, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos colher, a verdade aparecer, a realidade vai se manifestar. Quem semeia para a carne,
Ou seja, quem obedece aos impulsos carnais e quem se deixa dominar vai colher apenas destruição. Então semeia para o Espírito, porque nós vamos colher vida eterna. Em breve vai se manifestar o resultado da nossa semeadura. Estamos semeando para a vida eterna ou para a corrupção? Existe semear por semear, que é uma obediência hipócrita. Muitas das vezes nós semeamos para o pastor ver, para o irmão ver o que eu estou fazendo, não vamos ter recompensa nenhuma da parte de Deus. É muito pelo contrário, nós vamos colher para a própria corrupção. Mas aquele que semeia o amor, ele vai colher para a vida eterna. Aquele que semeia com amor vai colher para a vida eterna. Eu trouxe aqui 2 exemplos, que eu quero falar com os irmãos desses 2 exemplos. Por exemplo, quando eu era mais nova, minha mãe obrigava a gente a orar todo dia, meio-dia, até meio-dia e meia antes para a escola. E eu lembro que na época era uma semeadura assim, hipócrita da minha parte, porque eu fingia que estava orando. Quando ela passava, aí eu ia lá e começava a orar alto. Era todo dia antes para a escola nós tínhamos que orar, a gente era obrigado a orar. Aí quando ela passava, eu orava alto. E ela sempre falava, não, em casa ora, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu estava semeando alguma coisa para o reino de Deus? Não, eu estava sendo hipócrita, era a obediência hipócrita que eu estava fazendo. Mas quando nós semeamos com entendimento, com sabedoria, que é para o reino de Deus, nós vamos colher para a vida eterna. Amém? Vamos já passar para o versículo 9, porque eu acho que não vai dar muito tempo de a gente continuar aqui não. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. E não nos cansemos de fazer o bem. Se ele está falando que não nos cansemos de fazer o bem, é porque cansa. Se Paulo aqui está nos advertindo para nós não cansarmos, é porque cansa. Porque no tempo próprio colheremos se nós não desanimarmos. E se ele está falando para nós que nós vamos colher se nós não desanimarmos, é porque também, muitas das vezes, nós desanimamos. É preciso ter sempre um olhar na cruz. A minha herança, ela está lá na cruz. Eu vou contar para vocês um caso rápido de um casal que foi para os Estados Unidos e lá nasceu seu filho nos Estados Unidos. O pastor estava contando uma vez na pregação que ele conversando com esse casal, ele falou com esse casal assim, vale a pena ficar aqui fora do Brasil, fora dos seus familiares, sozinhos aqui, vale a pena? Aquele casal falou assim, vale a pena, porque meu filho hoje está com 1 ano e ele já é um cidadão americano, quando ele tiver com 21 anos, eu e meu esposo também vamos ser considerados cidadãos americanos. Aí aquele pastor falou assim, gente, esse casal tá pensando daqui a 21 anos, o filho dele tá com 1 ano agora, que é 20 anos, eles estão pensando que serão cidadãos americanos. Mas o que levava aquele casal a não desanimar? Paulo tá falando aqui, olha, e não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos se não desanimarmos. O que levava aquele casal a não desanimar? Aquele casal estava com um filho de 1 ano, daqui 20 anos que eles também poderiam ser considerados cidadãos americanos. Sabe por que eles não desanimavam? Porque eles estavam olhando na frente a colheita. Lá na frente eles sabiam que ia ter colheita. O nosso problema é que nós não olhamos para a colheita. E Jesus está todos os dias falando conosco. Não desanima, vai ter colheita. Aí nós olhamos para a luta, para a provação e falamos assim da seguinte forma. Ah, não vai ter colheita esse ano não. Choveu o ano todo, tá chovendo. Ou tá fazendo um sol escaldante, não vai ter colheita nenhuma. Mas é Jesus que está nos falando, não desanima, vai ter colheita. Amém? Nós precisamos visualizar sempre a colheita. E Ele não está nos enganando. Ele está sempre falando conosco. Não se canse, não se desanima, vai ter colheita. E quando nós lemos aqui no livro de Gálatas, não é o homem que está falando, é Jesus que está falando. Mais cedo ou mais tarde colheremos. Amém? Mas o que me faz continuar animado e vencer o cansaço? Porque muitas das vezes olhamos mesmo pessoas assim que passamos por luta, provação e falam, não, aquele irmãozinho está sempre ali com a fé firme no Senhor. O que faz muitas das vezes nós não desanimarmos e cansarmos no meio do caminho? É quando olhamos para a cruz de Cristo e falamos, vai ter colheita. Daqui a pouco nós vamos colher.
Amém? Então não desanima, não se desespere, não para no meio do caminho. É Jesus que fala conosco. Vai ter colheita. Olhemos sempre para a colheita. Capítulo 6, versículo 11 e 12. Vede com que letras grandes vos escrevi de próprio punho. Todos que querem assentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Esse pessoal aqui está fazendo isso para eles não serem perseguidos. Não porque é a verdade, porque é a palavra de Deus, mas isso era um rito deles, a circuncisão. Eles estão agindo por interesse próprio. Eles querem apenas que as pessoas sejam circuncidadas a fim de gloriardes, né, no corpo dos outros. O interesse deles é livrar a pele deles, infelizmente, de estar bem com os judeus e de estar bem com os judaizantes, com aqueles simpatizantes. Eles não tinham interesse claro na verdade. Eles queriam apenas gloriar de suas próprias obras. Aí eles levavam a pessoa, falavam que tinha que circuncidar para se gloriar apenas as próprias obras. Era os ritos que falamos lá no início. No versículo 14. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, para o qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo quer dizer, a única glória que eu tenho é o fato de Cristo ter morrido na cruz, apagado meus pecados, me resgatado lá do inferno, me conduzido para o céu, sem eu ser merecedor. Isso por pura graça. Paulo ele vai dizer assim, olha, mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo. Se tem algo, irmãos, para nos gloriarmos, é na cruz de Cristo. Se tem algo de bom em nós, vem da parte do Senhor para nós, conquistado lá na cruz do Calvário. É isso que Paulo quer nos dizer. Não somos bons por méritos nossos. Se tem algo bom em nós, fazemos algo de bem, é por mérito que o Senhor já conquistou por nós lá na cruz do Calvário. Não é por mérito nosso. Devemos parar de ter orgulho bobo. Ah, eu sei mais, eu posso mais, eu prego mais bonito, eu canto mais bonito, eu faço mais bonito, eu faço melhor. Não. Se tem algo bom em nós, vem só da parte do Senhor. Se quisermos gloriar em alguma coisa, que nós possamos gloriar na obra salvadora de Jesus Cristo. A parte B do versículo 14, ela fala assim, olha, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O 15 vai falar, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão, mas o ser nova criatura. Esse negócio de querer a salvação pelas obras ou por ritos, não vale de nada. Paulo estava falando isso aqui. Querer a salvação por obras, ou por rituais, ou por regras, ou por costumes, não vale de nada. O que vale é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele estava querendo colocar na mente do povo da Galácia naquela época, é que não é por obra de circuncisão, de regras, de rito, de costumes dele. Isso não valia de nada, não levaria o povo à salvação. O que valia ali era o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Era o que Jesus fez por mim, fez por você, fez por nós na cruz do Calvário. Paulo ensina que todos eles brigavam, irmãos, por uma marquinha boba, né, em órgão genital lá do masculino, que era a circuncisão. Mas não importava, que a verdadeira circuncisão tinha que estar no coração do povo naquela época. O que importava era uma nova vida com Cristo, era se tornar uma nova criatura com Cristo. O importante não era cumprir rito, o importante era nascer de novo. E hoje que o Senhor quer nos trazer nessa manhã, que o importante não é eu cumprir rituais, não. O importante é tentar com a minha própria força. Não é costume que vai me fazer chegar à salvação, não. O que vai me fazer chegar à salvação, à vida eterna, é eu me tornar uma nova criatura, é eu nascer de novo. O importante é manifestar a graça do Senhor em mim. O importante é que onde eu estiver e com quem eu estiver, venha manifestar em mim o amor de Jesus por cada pessoa, por cada ser humano. Ritos não vale de nada se o nosso coração não for transformado pela cruz de Cristo. O que revela o quanto precisamos da salvação é quando nós olhamos para a cruz. A cruz revela
o quanto nós precisamos da salvação. Quando nós olhamos para o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, nós temos que falar assim: Senhor, eu sou tão dependente do Senhor, mas tão dependente que eu não podia estar lá e morrer para me salvar. Eu não podia fazer nada para me salvar. A cruz revela a nossa dependência. A cruz revela que eu precisei de alguém morrer por mim para me salvar. Paulo vai dizer isso aqui, olha. Rito, circuncisão não importa de nada. O que importa é que ele fez por mim. O que importa é que através da morte de Jesus na cruz do Calvário eu tornei nova criatura. Hoje eu sou um velho homem e tornei uma nova criatura em Cristo Jesus. Que a salvação, ela é dada pela graça. Por meio da graça e do amor de Jesus Cristo demonstrado lá na cruz do Calvário. Ninguém consegue olhar para a cruz com amor. Ninguém consegue olhar para a cruz e continuar o velho homem. Ninguém consegue olhar para a cruz sem pegar o seu eu e colocar lá embaixo. E falar: sem a graça do Senhor eu não sou nada. Eu posso tentar muitas coisas, eu posso fazer muita coisa, mas eu não vou ser nada. Então aqui Paulo termina mostrando para o pessoal da Galácia a importância do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Que é isso que nos salva, é isso que nos traz vida eterna. Então, para que nós possamos finalizar o capítulo 6 de Gálatas hoje, nós vamos entender que Paulo ele vai nos ensinar nesse livro que devemos corrigir nosso irmão com brandura, mas cuidando de nós mesmos. Que nós devemos assumir o fardo um do outro, mas também devemos ter humildade. É assim que nós vamos, irmãos, conseguir crescer e ser uma igreja manso e humilde um com o outro, mas também cuidando de nós. Carregando o fardo do outro e servindo de suporte. Com humildade, eu consigo ver meu irmão que está mais fraco. E muitas vezes, quando eu não sou humilde, eu vejo o irmão sendo mais fraco do que eu e eu estou correndo na caminhada. Mas com humildade, eu olho para o irmão mais fraco e eu paro e falo assim: irmão, você não está conseguindo caminhar sozinho? Não, mas vem cá, eu vou caminhar com você. Eu vou ser suporte para você, eu vou ajudar a carregar a sua cruz, a sua carga. Fica tranquilo, eu estou aqui para te ajudar. É isso que Paulo, ele vai nos ensinar. Devemos ficar atentos também para o que temos plantado. Pois, irmãos, é impossível eu plantar banana e colher maçã. Então, Paulo vai dizer da semeadura isso, que eu plantar, eu vou colher. A semeadura, a colheita, ela é certa. Nós devemos viver pelo Espírito e fazer morrer também o nosso desejo da carne. Paulo vai nos ensinar no capítulo 6 de Gálatas. É preciso me humilhar e entender que em mim não existe razão de glória. Eu não consigo me gloriar em nada bom que eu me faço. A única razão de me gloriar é a cruz de Cristo como nosso Salvador. O Evangelho é simples, ele é gratuito, ele é amor, ele é graça, ele é vida dada sem nenhum interesse. Amém? Tentar se salvar pelas suas próprias forças significa rejeitar esse lindo presente de amor. Quando eu tento ajudar o Senhor para que eu possa me salvar, eu estou anulando todo o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por mim. Mas quando eu entendo que a salvação é pela graça, eu estou reconhecendo que eu não sou nada, não depende nada de mim para que eu venha a ser salva, mas único e suficiente pelo sacrifício da cruz do Senhor na cruz do Calvário por nós. Então, nessa manhã, no Evangelho de Gálatas, nós aprendemos que o Evangelho é a maravilhosa graça de Deus que nos alcança. O Evangelho é a maravilhosa graça de Deus que nos alcança. E viver esse Evangelho é reconhecer que eu não sou nada. Viver esse Evangelho é reconhecer que não podemos sozinhos. É reconhecer o auxílio do Espírito Santo em cada um de nossos passos. Viver o Evangelho de Cristo é reconhecer que eu acordo pela manhã todos os dias e falo: Espírito Santo, guia meu dia. Espírito Santo, seja comigo na caminhada. Espírito Santo, coloque pessoas para me ajudar na caminhada. Espírito Santo, me ensina também a ver pessoas que eu posso ajudar nessa caminhada. Então, esse é o Evangelho de Cristo. Cada um de nossos passos, ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Hoje, no decorrer do caminho, que nós possamos pedir ao Senhor para que Ele possa nos guiar, para que Ele possa colocar pessoas em nossas vidas que venham a ser alicerces também para o nosso ministério, que nós possamos ser alicerces no ministério de outras pessoas. Nós queremos vencer? Você quer vencer? Olhe para a cruz de Cristo. Nós queremos vencer?
vamos olhar que a colheita, ela é prometida e ela vai chegar em nossas vidas. Se nós não desanimarmos e pararmos no meio do caminho, a colheita ela vai chegar em nossa vida. Entenda que nós não conseguimos sozinhos, que nós precisamos de tudo e em tudo de Jesus Cristo em nossas vidas. E Paulo termina aqui: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com todo o vosso espírito. Amém. Que nessa manhã nós possamos entender que nós precisamos de Cristo em tudo e de tudo em nossas vidas. Que nós precisamos do Senhor para que nós possamos permanecer fortes e firmes. Que nós dependemos única e exclusivamente do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Não é mérito nosso. Estarmos aqui nessa manhã pregando a palavra do Senhor não é mérito nosso. O Senhor nos escolheu para estarmos aqui. E que o Senhor possa todos os dias abrir nossos olhos para que nós venhamos a entender a preciosa graça do Senhor por nós. O quão grande amor, imensurável amor de Jesus na cruz do Calvário por nós. Que o Senhor ele possa renovar todos os dias em nossa vida a alegria da salvação. Agora eu quero orar com você. Eu quero que você feche seus olhos essa manhã. E se porventura alguém que me escuta, que acha que você tem que fazer algo para alcançar a salvação, que tem que ser por força das suas mãos, por obras de suas mãos para você alcançar a salvação, eu vim nessa manhã apresentar para você a cruz de Cristo. A cruz salvadora de Jesus, o sacrifício salvador de Jesus na cruz por nós. É lá que nos trouxe vida, a morte que nos trouxe vida. E que não há nada em nós que nós possamos fazer para alcançar essa salvação. Porque tudo que precisava ser feito, Ele já fez por nós na cruz do Calvário. E hoje eu glorifico a Deus por estar aqui nessa manhã e poder ler o capítulo de Gálatas, ler o livro de Gálatas e entender que não é por minha própria força, que eu não posso me salvar, mas que Jesus Cristo já verteu o sangue dele na cruz do Calvário para me salvar. E há mais de 2000 anos atrás, lá na eternidade, hoje ele via a comunidade cristã Ágape aqui, lendo o capítulo 6 de Gálatas, lendo o livro de Gálatas e anunciando a salvação de Jesus. Essa salvação, esse amor tão grande que nos constrange. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Uma oração de agradecimento ao Senhor por tão grande amor dele na cruz do Calvário. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelo seu grande amor, Deus. O seu amor que nos constrange. O seu amor, ó Pai amado, que foi tão grande por nós, que não olhou pelos nossos pecados, pela nossa posição, não olhou de onde nós estávamos, mas foi lá, nos resgatou do lamaçal do pecado, nos trouxe para a maravilhosa luz, nos fez assentar com o Senhor para pregar a tua palavra, Senhor, e que hoje possamos ser canal para muitas pessoas. Oh, meu Deus, eu te peço que no decorrer da caminhada, Senhor, nós possamos ser suporte para nossos irmãos. Eu posso olhar para o meu irmão, Senhor, no decorrer da caminhada e não me gloriar na queda do meu irmão, não me gloriar, Senhor, meu Deus, quando o irmão estiver fraco, estiver caído. Muito pelo contrário, eu ser humilde o suficiente, sermos humildes o suficiente, meu Deus, de olhar para o irmão e falar: irmão, eu te aguardo, eu estendo as minhas mãos, eu caminho contigo, pode contar comigo, meu ombro está aqui, meu ouvido está aqui, as minhas mãos estão estendidas, que eu possa te ajudar e entender também, Senhor, que no decorrer da caminhada vai chegar dia em que nós precisamos ser ajudados, ser amparados, ó Pai, e que não venha faltar um ombro amigo, um irmão cheio do Espírito Santo para nos estender a mão, para nos ajudar. Meu Deus amado, que eu nunca venha esquecer que o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário é o que me traz vida, é o que me trouxe vida. E que nada pode anular esse sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Obra minha não pode anular o teu sacrifício na cruz do Calvário. E que no decorrer da caminhada também, ainda que nós deslizamos, ainda que nós algum momento não obedecemos, nós podemos olhar para a cruz novamente e falar: Senhor, nos perdoa. Senhor, eu caí, mas o teu sangue me purifica de todo pecado. Porque o Senhor já pagou todos os meus pecados na cruz do Calvário. Meu Deus amado, que esse capítulo de Gálatas, esse livro de Gálatas, serviu para nos ensinar, Senhor, que rituais não nos levam ao Senhor, que costumes não nos levam ao Senhor. Mas quando nós olhamos para a cruz, entendemos: Senhor, eu sou tão pequenino. Senhor, eu não sou nada, eu não posso nada. Mas o teu amor me leva até o Senhor. E a minha colheita será a salvação.
a minha colheita será vida com abundância. Que eu possa olhar a longo prazo, colher hoje e olhar a colheita a longo prazo, que a minha colheita será abundante. A minha colheita será a vida eterna com o Senhor. Que se nessa manhã tiver algum irmão desanimado, algum irmão fraco, algum irmão que está pensando em desistir, pensando em desanimar, que o Senhor nessa manhã coloque, Senhor, na frente desse irmão a visão da colheita, Pai. Porque o Senhor não mente para nós, o Senhor fala... Vai chegar um momento que vai cansar, pensar em desanimar, mas vai ter colheita. É o Senhor Jesus que nos fala que terá colheita. Ele não está nos enganando, Ele está preparando para nós, aleluias, a maior colheita de nossas vidas, que é a nossa salvação, que é estarmos um dia lado a lado com o Senhor. E nós somos gratos nessa manhã de domingo, por nós somos alcançados pelo amor do Senhor. E eu quero nessa manhã agradecer ao Senhor por ter sido instrumento para levar a palavra do Senhor a corações, a vida. E que a graça do Senhor esteja em cada coração. Que cada família, cada irmão nessa manhã receba a graça salvadora de Jesus Cristo, o consolo, o auxílio do Espírito Santo. E que tenha o início de semana de bênção, o início de semana de vitória. Que todos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. E a paz do Senhor seja em todo lar, em toda casa, no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, meus irmãos.